Boa noite. Vamos pedir a Deus, mais uma vez, a sabedoria do céu, para que possamos crescer no conhecimento da palavra. Querido maravilhoso Deus, em nome do Senhor Jesus, peço-te, venha falar conosco, venha nos ministrar tua santa palavra, para que possamos ser a luz do mundo, o sal da terra, para que possamos ensinar, Pai, tua palavra a todos aqueles que ainda não conhecem, a todos aqueles que têm dúvidas. Ó Espírito Santo, venha nos instruir. Queremos andar segundo o teu querer, segundo a tua vontade, em todas as coisas, Pai. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, então nós estamos na nossa aula ainda 2, A segunda aula de religiões, seitas e heresias. E se eu não tiver errado, nós paramos na página 41. Oh, muito bom. Então, nós estamos falando de algumas religiões, primeiro conhecendo algumas religiões e no que elas acreditam, E nós, na página 41, então, temos uma religião chamada Arte Mahikari. Às vezes, algumas religiões aqui que nós estamos vendo podem não ser muito conhecidas aqui no Brasil, Pode não ser muito conhecidas de você, de mim, mas se o autor colocou aqui essas religiões, é porque ela tem bastante seguidores e nós precisamos entender um pouquinho essas religiões. Na página 41, ainda lá em cima, um pouquinho antes de Arte Mahikari, eu não sei se eu comentei, mas ele faz o comentário assim, em especial, os cristãos necessitam arrepender-se e pedir perdão por promoverem ou apoiarem injustiças passadas e presentes, assim como os muçulmanos devem reconsiderar alguns aspectos do conceito de jihad ou a guerra santa, a incitação à violência nas mesquitas, o radicalismo em nome de Alá, clemente e misericordioso. O que ele está falando aqui? Ele está falando do Islã, Está fechando o Islã, está falando que o cristianismo, os cristãos, já cometeram muitos erros, matando os Islã, e o Islã matando cristãos. Então, os dois lados teriam que repensar o seu Deus aí, É óbvio que aqui, quando ele fala os cristãos matando pessoas, está falando da época negra da igreja, Não é na nossa época, obviamente. E aí, dessa religião Arte Mahikari, que significa luz divina, ele fala que foi fundada no Japão, acho que nós até lemos um pedacinho, e ele pega um pouquinho de todas as religiões. Ele faz uma miscelânea. E ele afirma, Okada afirmou que a Bíblia predisse a sua vinda, falando que ele é o Espírito Santo. Então ele se julga ser o Espírito Santo. Que mais que é importante aqui? Ele fala, nessa religião deles, que há cura, há amor, há luz, há tudo isto, mas não há dogma, códigos sociais e tudo mais que exige que as pessoas se conformem e não façam outras coisas. Aí o autor fala de uma entrevista, trata-se também de uma religião ecumenista, como bem mostrou Tébesis. Qualquer um pode aderir, cristãos, budistas, ou mesmo pessoas que não acreditam em Deus. Ela incorpora princípios da ciência. Nós falamos aqui, que tem também aquela religião do Tom Cruise, que acredita na ciência, cientologia, Eles usam até máquinas para detectar mentiras na pessoa. E é muito conhecida, Cida, tudo bem? Bom te ver.
Na página 42, pois não, Roberto. Uhum. Só a nível de curiosidade. $1 milhão? É. 50, então, tá vendo? É o que eu falei, às vezes não é muito conhecida da gente, mas se o autor pôs aqui, você vê que tem bastante seguidores. 1 milhão de pessoas é muita gente, né? E é bastante. E aí vale um parênteses, né? É importante esse dado que o Roberto trouxe, porque o que eu sempre falo, às vezes uma pessoa ela está desesperada por Deus, né? A pessoa já já quebrou a cara, já andou muito, já errou muito, aí a pessoa pensa assim, poxa, eu preciso de Deus, né? Aí a pessoa entra numa igreja dessa, achando o quê? Que tudo que fala de Jesus é bom. E você vê que tem absurdos que não tem nada a ver com Cristo. É uma das coisas que nós, como teólogos ou apologetas ou apologistas, nós, às vezes, a gente é um pouco duro com algumas religiões. Por quê? Porque esta religião, ela desvia as pessoas de Cristo. Então não dá para você olhar estas religiões e ficar quieto, porque você não pode aceitar esse tipo de doutrinas, tá bom? Então, essas informações que o Roberto trouxe, mostra que mais de 1 milhão de pessoas e muitas igrejas estão lá. Por isso que também nós falamos na última aula que não adianta ter religião. Religião é besteira. Religião é o ópio do povo. Religião é uma droga. O que nós somos são cristãos. Cristo não veio trazer uma religião. Isso tem que ficar muito claro à medida que a gente vai avançando nessas religiões. Por isso que eu não gosto de falar que nós temos uma religião. Porque dentro da religião cabe todas as coisas. Ok? Aí na página 40, na 42, aí vem uma coisa que é muito interessante, que já é bastante conhecida no Brasil. Seishinoye. A Seishinoye tem até um calendário bacana, que eles colocam lá um monte de tipo provérbios, né? E aí eu quero chamar a atenção do teólogo para pensar o seguinte: até onde uma crença é uma coisa legal, até onde ela é perigosa, no sentido bíblico. Porque às vezes a pessoa fala assim, pastor, Seishinoye não tem nada a ver, eu vou lá para meditar, como é que eles falam? Para a alma, né? Para ficar uma meditação da alma, né? Isso é certo ou errado? Vamos ler um pouco. O movimento Seishinoye foi iniciado por Masaharu, Taniguchi, nascido em 22 de novembro de 1893, na vila de Karasuahara, município de Kobe, no Japão. Devido à pobreza de seu lar, foi educado por seu tio, de maneira severa. Seu temperamento era retraído e entregava-se à leitura com avidez. Começou a sentir desgostoso pela vida e a maldizer a sociedade. Depois de terminar a escola secundária, apesar da oposição de seus pais adotivos, inscreveu-se na Faculdade de Literatura Inglesa da Universidade de Waseda, em Tóquio. Alimentava então ideias pessimistas sobre a vida e procurava uma explicação lógica do mundo e do homem. Taniguchi entregou-se ao estudo teórico e prático das ciências psíquicas, que exerciam atração sobre ele e nas quais depositava a confiança
de que poderiam salvar espiritualmente o homem e a sociedade. Principais eventos. Dezembro de 1922, Taniguchi partiu para Tóquio, escreveu uma dissertação sobre a natureza religiosa do homem, intitulada Para a Santidade. Estabeleceu os fundamentos de sua filosofia, a teologia do movimento Seishinoye. Em 1923, escreveu o livro Críticas a Deus, tendo Judas, o traidor, como herói. Veja só a heresia perigosa. Então, ele, em outras palavras, o que ele fez? Ele disse que Deus é o culpado por Judas ter traído Jesus. E Judas é o mocinho. Para nós, Judas é o traidor. Para ele, Judas é o mocinho. Né? Leu Tanisho, livro escrito por um discípulo de Shinran, que desenvolveu a ideia do Tariki, salvação pela fé. Para Taniguchi, as pessoas não precisavam de uma religião que lhes incutisse o medo, mas que trouxesse uma salvação amigável. Deixou influenciar-se pelas teorias de Bergson, pela lei da ação criadora do coração do livro de Holmes Zeurishi, americano, pela vontade de poder de Adler. Assim, leu psicologia, espiritismo, estudou a ciência cristã, recebeu a revelação divina, Shinsa. Não existe matéria, mas existe a realidade, o Jisso, ensino básico do Seishinoe. Você é a realidade, você é Buda, você é Cristo, você é infinito e inesgotável. Aqui vale a pena a gente fazer uma paradinha. O que acontece com as religiões chamadas esotéricas? O que acontece com o perigo da igreja? Aquelas pessoas que têm ideias positivistas, né? Positivismo, o que mais? Pirâmides, pensa o que mais? Estou esquecendo as palavras. Esse é um grande perigo. Hoje nós falamos que tem muitas igrejas com coachings, né? Há muitas igrejas que elas acabam se perdendo no meio da filosofia. Como? Confissão positiva. O que mais? Entra para o lado, por exemplo, do signos, né? Aquela leitura de signos. Que mais? Esoterismo. Tem algumas palavras que estão fugindo. Mas algumas pessoas... veja a ideia do Seishinoe. Se você olhar como um homem natural, você vai ser enganado por Satanás. Porque o que é que o fundador da Seishinoe trouxe? Que você é Cristo, você é Buda, Deus é ruim, Judas é o herói. E ele vai, através da meditação, tentar fazer você virar meio zen. Ele vai tentar fazer com que a sua mente vagueie para outros lugares, onde a palavra diz que a nossa mente é mente de Cristo. Ela tem que estar vigiando 24 horas. Né? Então, veja o perigo. A minha esposa até um pouco crítica, aquela música do Agnus Dei. Uma vez ela estava ouvindo tanto que ela falou, nossa, parece mantra. Qual que é o sentido da mantra? A mantra é fazer a pessoa ficar voando, né? Viajando na mente, meio como se tivesse que desligar a mente. Eu vou desligar a minha mente. Isso não é cristão, isso é diabólico. Isso não tem nada a ver com Cristo. Então, às vezes, qual é o problema da humanidade? Elas acham Satanás legal, o mal bacana. E se você não tiver entendimento, você acaba sendo levado por essas ondas. Então, o perigo
às vezes, eu falei isso nas outras aulas, às vezes nós humanos, né, nós somos muito ingênuos. A gente não consegue, às vezes, ver a maldade do outro lado. E às vezes, a maioria das vezes, é carregado de maldades. E quando você pega essas religiões, o que acontece que é a maior falha de todas elas? Elas não admitem Jesus Cristo ser Deus. Imagine, esse Sheixinoe, ele estudou um monte, e o que ele pensa? Que ele é muito inteligente e que ele está descobrindo uma forma para salvar a humanidade, usando todos os recursos, mas jamais admite que o Filho de Deus morreu numa cruz. Esse é o pior. As pessoas, sem intenção ou com intenção, elas desprezam o sacrifício de Jesus. É muito simples acreditar que Jesus morreu na cruz e que ele nos perdoa, e que nós somos salvos pela graça. Para essas pessoas, isso é muito fraco, admitir isto. Então, de alguma forma, essas pessoas, elas tentam ensinar que para você ser salvo, você tem que trabalhar muito. Alguém quer falar alguma coisa? Na página 43, né, fala mais algumas coisas aí, ó. Em 1941, transformou numa filosofia religiosa centralizada em cômio, espécie de Deus pessoal ao qual se dirigem orações. Veja, durante a Segunda Guerra, a seita colaborou com os nacionalistas, influenciando os operários das indústrias bélicas e os colonizadores da Manchúria. Depois da guerra, Taniguchi foi expulso pelo general MacArthur. A filha de Emiko assumiu a chefia da Seishinoe. Esse MEI fala aí o livro Verdades da Vida. E a Seishinoe chega no Brasil em 1930. Bom, eu pedi para você ler 3 vezes. A gente não pode ficar muito tempo parado aqui. Aqui em Pirassununga? Tem? Eu sei que tem um programa deles na TV, e quando você começa a ouvir o programa, rapaz, você acha que é tudo de Deus. Né? Eles começam a falar de Deus, todo mundo fala de Deus, até o diabo fala de Deus. Esse é o perigo. Então, veja que as pessoas, elas são enganadas muito fácil. Né, Cida? Tem Seishinoe lá? É? Ei, Sandra. É. Olha, vamos ver a doutrina da refutação bíblica. A Seishinoe é uma das 130 novas religiões do Japão. E a sua doutrina resume-se em 3 principais proposições. Primeiro, a matéria não tem existência real, ou seja, eles negam o corpo humano. Eles negam que a matéria, o corpo não existe. Né? Quer dizer, Deus fez o Adão? Não, Deus não fez, isso não existe. Né? Só existe uma realidade espiritual. Olha que coisa perigosa. O mal não existe, é pura ilusão da mente humana. O pecado também não existe. Quer dizer, Jesus morreu de bobeira. E é mera ilusão, conforme declaram.
Página 44. Os males não têm existência real. Nada mais são simples sombras de imaginação. O mal, a infelicidade, a doença, a depressão econômica apagam-se quando são firmemente negados. Isso que é negacionista, né? Porque eles nada mais são do que ilusões falsamente criadas pela morte. Para Seixinoe, a saída para evitar o mal é meditar sobre a verdadeira realidade, que é perfeita. O espírito pode dominar o material e mudá-lo. Não só Taniguchi, mas qualquer pessoa é potencialmente Buda e Jesus. Então, veja bem, quando você pega a base de qualquer doutrina, você já descarta se tem alguma coisa boa ou ruim, se tem alguma possibilidade de ser de Deus ou não. Aqui, as bases da doutrina é totalmente contrária à palavra de Deus, então não está nem para discutir mais. Então, o que acontece? Pastor, posso frequentar a Seixinoe? Mas você não acha que tem um monte de cristão lá na Seixinoe? Opa! Então. Pode repetir, explica aí. Quando a gente vê essa ideia que eles difundem de que o mal, a infelicidade, a doença, a depressão econômica, enfim, os males, eles apagam-se quando são firmemente negados, ou seja, que eles não existem, porque eles são ilusões, são falsamente criados, a gente acaba vendo um pouco dessa realidade dentro de algumas denominações evangélicas, através da confissão positiva. Inclusive, isso hoje em dia está até na mídia, sob o nome do Evangelho. Então, é interessante para a gente ver como os enganos eles acabam se misturando até entre as religiões. É verdade. A questão que o Roberto colocou, ela é muito séria, né? Porque em alguns lugares, ele vai entrar numa outra discussão. Essa daí a gente vai entrar mais fundo, mas eu entendi que o Roberto falou. É importante avaliar a questão do negacionismo. É muito importante o que ele falou. A gente vai chegar numa hora de debater sobre isso. Mas o que acontece é o seguinte, né? Quando você nega o pecado, para resumir o que o Roberto falou, quando você nega as coisas, você nega Jesus. Porque Jesus morreu pelo nosso pecado. Se não tinha pecado, ele não precisava morrer. Entende? Ele veio para pagar o nosso pecado. Ele era o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, se não existe pecado, por que Jesus veio? Entende? O sangue dele não é para limpar o nosso pecado? Então, despreza tudo isso, né? Então, essa... Exatamente. Não negar,
Dentro desta colocação também, você já ouviu assim, né? Eu acho estranho. Às vezes, quando a gente vem, a gente ainda está cheio de erros, né? Aí alguém faz uma coisa errada, a gente xinga, né? Mas aí chega um crente e fala para você, não xinga, fala que é uma benção, mas ele está fazendo um monte de coisa errada, mas é uma benção. Olha, está estranho, né? Né? É. É. Mas porque se o coração tiver magoado, né, e já está em pecado, nem que ele fale, oh, abençoado, mas por dentro não é abençoado que ele está falando. Então, isso são neiras do que ensinaram que não tem fundamento bíblico, né, são besteiras, né? Mas tem muito mesmo, tem muito isso. Bom, pois não. Oi, tá saindo o som? Tá, acho que tá. O que acontece? Eu só queria colocar uma posição também. Em relação a alguns assuntos que foi comentado, por exemplo, em relação ao positivismo, pode existir, vamos supor assim, algumas doutrinas que vivem só nisso, como coisas principal. Tudo é positivo, nada pode ser negativo. Mas assim, eu penso assim, em relação ao que a palavra de Deus fala, o meu ponto de vista, que nem o que fala em Provérbios 18, 20, fala, a morte e a vida estão no poder da língua, e o que utiliza dela comerá do seu fruto. Quando a gente pega, por exemplo, assim, aquela mensagem que Jesus falou sobre a figueira, que ele chega diante dela, não havia frutos, ele fala, nunca mais alguém comerá fruto de ti. Ele lançou uma palavra nela, negativa. Depois, no momento, os discípulos olham e não vê nada. Quando eles voltam, eles ficam admirados e falam, Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, em momento algum, falou, eu te amaldiçoo, mas é uma palavra negativa que ele falou. E ela estava seca desde a raiz. Então, pelas palavras que ele disse assim, ó, não somente o que eu fiz à figueira, mas tudo quanto disser em teu coração, crendo, sem duvidar, isso lhe será feito. Então, ele vê, assim, eu entendo que a palavra nossa, ela tem um certo poder sobre a nossa vida. E, vindo do coração, independente se ela seja boa ou ruim, ela vai ter um efeito. Por isso que eu já prefiro, por exemplo, numa questão de doença, entra a fé. Existem doenças que são doenças, tem pessoas que estão doentes, tem que ir no médico, e o médico vai fazer um diagnóstico, descobriu a doença, vai dar um medicamento, ela vai ser curada, mas existem doenças que são espirituais, como Jesus, quando encontrou aquela mulher que há 18 anos sofria, pôs a mão nela, o espírito de enfermidade, sai dela. Ela saiu. Então, eu entendo assim, que eu acho a importância de ter uma certa dosagem na palavra positiva, não no sentido de generalizar. Tudo é positivo, tudo é positivo. Quando existe alguma coisa que é negativa e precisa ser resolvida, tem que resolver, porque existe. Mas eu prefiro, por exemplo, a mesma coisa, uma doença. Existe, pode existir, por exemplo. Mas o que Jesus fez? Que nem às vezes eu sempre menciono nas minhas mensagens, ele levou sobre si. Eu valido esse sacrifício que ele fez. Então, por isso que eu prefiro colocar uma posição no sentido de não é positivar, mas falar no que eu estou crendo. Eu estou curado. Posso estar existindo esse problema, mas eu estou curado, porque Jesus fez isso por mim. Está escrito na palavra. A gente vê assim, o efeito não é, porque nem eu quero dizer assim, não confundam o positivismo, achar tudo é positivo, tudo é positivo, tudo é positivo. Não é isso que eu estou dizendo, eu falo dosagem. Quando o Senhor chega na filha de Jairo, que ele chega lá, estava todo mundo chorando porque ela estava morta. E ele diz, por que chorais e razoais? Em vosso coração, eles disseram assim, a menina não está morta, mas dorme, mas ela estava morta. Se for ver, uma palavra positiva, diante de uma situação que estava negativa. E ele chamou a existência a isso. Então,
eu vejo dessa forma. Eu vejo assim, coisas que realmente meu coração afirma, isso tem que ser tratado e curado, amém. Coisas que eu creio, que eu já começo a profetizar a cura, vitória em cima daquilo, eu abro a boca e falo mesmo, entendeu? Porque a minha fé, o meu ponto de vista, mas não generalizando, que não eu falo tudo. Os dois casos existem. Existe, obviamente, a cura, Jesus é o Senhor da cura, e eu creio na cura, a gente ora pela cura, isso é bíblico, não há dúvida disso. Porém, existe também o outro lado de alguns excessos que não estão dentro da palavra, usam fora de contexto. E por isso que nós estudamos a hermenêutica. O texto ele tem que ser pregado dentro da base bíblica. Contra a base bíblica não há questionamento. O que Jesus falou, ponto, acabou. Agora, quando você sai da hermenêutica, gera os erros. Então, por isso que há muitas coisas que levam ao descrédito da palavra de Deus, né? Porque você não pode negar que existe a doença, mas você pode orar, e nós oramos para que seja curado. Isso é o poder de Deus, e tem que ter fé para ser curado. Se não tiver fé, não vai ser curado também. Isso tudo é bíblico, tá? Não, claro, senão eu jogo o evangelho fora. Jesus curou um monte de gente, cura até hoje, né? É. Por exemplo, sim. É bem equilibrado, né, o assunto. Mas está correto, as duas posições estão corretas. Nós cremos em cura, claro, mas o que o Roberto falou também está certo. Nós já vimos, né, pastores, por exemplo, orar para uma pessoa na UTI, você vai sair daqui e vai testemunhar, a pessoa morreu. Aí fica envergonhado o nome de Deus. Então já assistimos os dois lados. A gente crê na cura, Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Cremos sim, mas tudo tem que ser dentro do contexto, respeitando a vontade de Deus, né? Por isso que a gente pede sempre ao Espírito Santo para nos orientar, né? Oi. Acho que todo mundo... Não, pastor, é só coisa rápida. Não morde não, Pamela. Não morde não. Já aconteceu sim, Pamela, por isso que tem que ter muita responsabilidade e andar na palavra. Não, tá perfeito. Fala, Sandra. A paz, igreja.
Só para dar uma relaxada. Ô, pastor, eu queria, aquele pastor foi falando ali, me trouxe à memória algo que aconteceu em casa. Eu queria falar rapidinho, porque eu senti no meu coração de falar. Amém? Duas situações. Quando meu filho estava com 15 anos, houve uma situação emocional na vida dele, uma situação de saúde, que foi vasculhado. Todos os médicos da região vasculharam ele de cabeça aos pés, por dentro, por fora, apneia do sono. Tudo que o senhor pode imaginar fizeram de exame nele e ninguém descobria o que ele tinha. Ele quase morreu na minha frente, era bombeiro dentro de casa buscando ele. E eram situações assim, de um chorando no chão, outro lá no meio da rua clamando o Senhor, era outro no quintal, era algo assim que não tinha nem como explicar para o senhor, que é muito detalhado, é uma história bem grande até nesse sentido. E isso aconteceu de setembro daquele ano até março do outro ano seguinte. E nesse período dele ter essa asfixia, ele quase morrer assim, asfixiado, e várias situações que foram acontecendo com ele, e a gente tinha que, assim, ele era completamente cuidado dia e noite, ele não podia ficar um minuto sozinho, porque ele podia morrer sufocado. E aí, o que aconteceu? Nesse período aí, ele teve um dia, num determinado dia lá, a Rafa também, né, ficou com 40 graus de febre. Eu não sabia se eu acudia ela ou se acudia ele. Eu quero contar duas coisas. Então, numa delas, o que aconteceu? Foi a primeira vez que Deus me trabalhou na oração, em voz, assim, em autoridade de Deus, porque é dado por Deus, né? E naquele momento eu não sabia se eu acudia um, se acudia outro, e ela com 40 graus, eu não sabia se eu levava ela para o médico. Então, foi uma avalanche de situações dentro do meu lar, e eu botei a mão nela e orei nela, porque ela estava com convulsão já e asfixiada igual ele. E eu coloquei a mão nela e falei assim, se for de Deus, já era 2h da manhã, né, era de madrugada, se for de Deus, eu levo ela no hospital agora e ela vai ser curada lá no hospital. Mas se não for de Deus, isso eu quero que saia daqui da minha casa, em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, pega as suas garras, tira-as agora, faz isso. E foi falando, nem dá para lembrar tudo que eu falei, sai da minha casa agora, em nome de Jesus. Eu não quero isso na minha casa. Em nome de Jesus. E saiu, pastor, em 2 segundos, acabou a febre dela. Não deu nem 2 segundos. Saiu febre, saiu tudo. Glória a Deus, aleluia, porque a glória é dele, não é minha. Passado um tempo, continuou, né, o Jonathan continuou aquele processo, que ninguém sabe dessa história, porque é o testemunho dele, mas já que tocou no assunto, eu quero contar, porque eu senti no meu coração de contar. Ele estava numa situação assim que nós não dormíamos. Eu lembro que eu engordei 10 quilos sem comer, de tanto que eu fiquei enorme, assim, nem dá para explicar, que é tudo espiritual também, né? Aí tá, e a gente foi no médico em São Paulo, Ribeirão, tudo que você... Olha, pastor, todos os médicos, e ninguém descobriu o que ele tinha. E era asfixia mesmo, de sufocar, apertar, e ele não ter... E saía a água dele, e ele ficava assim, né, sem saber o que fazer. E chamava o bombeiro, levava para o hospital, tudo. Aí chegou um dia que aconteceu um negócio naquela madrugada, e ele saiu de casa 3h da manhã, sumiu, não voltou. Aí, no dia seguinte, eu fiquei esperando ele a madrugada inteira, e eu falei, não, alguma coisa está errado nisso tudo. Ele entrou, deitou na cama, eu saí do meu quarto, fui lá no quarto dele, olhei para ele, bem nos olhos dele, e falei assim, você não nasceu com isso. Você não nasceu, se Deus te quisesse com isso, você teria nascido com isso. E se você não nasceu com isso, eu não aceito isso em você. Em nome de Jesus, você vai botar para fora tudo que você está engasgado, seja lá o que for. Se for comigo, com seu pai, seja o que for, você vai botar para fora, porque isso não provém de Deus. E eu não aceito isso na sua vida. E a hora que você sente vontade de me falar comigo, você me procura para conversar. Porque eu estava magoada de ter saído 3h da manhã, aí eu falei que ele perdeu a confiança, foi uma conversa. E aí a gente vai sentar e vai conversar. Nós vamos sentar e vamos conversar. Passou o dia, tinha caído o computador no meu pé, estourou meu pé, fui parar no hospital, tinha que fazer um negócio no meu pé lá que trincou. Enfim, foi uma situação, pastor. Chegou no final do dia, ele veio, mãe, vamos conversar? Vamos conversar. Ele botou para fora tudo que estava entalado e a asfixia parou. Mas ele continuou com refluxo, continuou com o processo. E nós continuamos em oração. Aí ele foi no médico em Porto Ferreira, que trabalha essa parte toda do refluxo. Foi no médico lá em Paulo Mussamessa, em Leme, tudo. Foi tudo um conjunto. Chegou em março, nós fomos orar por ele. E oramos por ele, e nós declaramos, porque nós podemos declarar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela tem poder, e nós declaramos a palavra do Senhor na vida dele, e que ele ia tomar remédio para o resto da vida dele, segundo os médicos,
Ele ia passar a base de remédio para o resto da vida dele, e ele não toma nenhuma gota de nenhum remédio até hoje, para a honra e glória do Senhor, porque a fé nossa, ela tem que gerar algo na vida de alguém, e ela tem que gerar, a palavra de Deus, ela tem poder de ação na vida de uma pessoa, e nós temos que aprender a declarar a palavra do Senhor e ter fé, porque todas as vezes que Jesus curou, ele falou, a tua fé te salvou. Tua fé te salvou, então o que salva é a fé. Então nós não podemos também perder a nossa fé, porque se a gente ficar indo para um âmbito das coisas, a gente vai ficar tão cético que a gente não vai crer nem no poder de Deus para a ação na vida de uma pessoa. Perfeito. Amém? Perfeito. E Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, isso aí não há dúvida, né? E aí, voltando, gente, senão a gente não vai conseguir andar aqui, olha. Oi, Pâmela. Desde a aula passada, eu vejo que a principal diferença entre as religiões e Cristo, como o senhor já mencionou, é não aceitarem Jesus. E nessa questão também que foi comentada, né, essas pessoas, quando falam isso, falam assim, você está curada, e a pessoa fala assim, eu recebi a cura porque o pastor liberou para mim. Então, como a irmã falou, né, o Senhor Jesus, ele deu a nós a autoridade para expulsar os demônios e curar as enfermidades. Então, eu creio que se a gente declarar a palavra de Deus, né, se o Senhor liberou a cura, você sentiu, o Espírito Santo ministrou no seu coração, que você foi curado, cabe a você receber essa palavra ou não, né? Então, isso varia muito também da sua fé, não é você declarar uma coisa aleatória da sua cabeça, é declarar a palavra mesmo, né? Perfeito, Pâmela. Pessoal, aqui é o seguinte, queridos. Então, em relação a essa fé, nós, na 46, a gente até já passou para a meditação transcendental, ou não? Nós estávamos na Seishinoe, na 46 fala da meditação transcendental, que é um movimento de origem hinduísta. Ela vai na mesma linha da Seishinoe. Eles procuram colocar o estado de relax ou distensão interior. Quer ver? Na página 47, eles falam do fundador e eles falam de Avatar, né? Lembra daqueles filmes do Avatar? Buscando também esoterismo, né? E eles falam que esse yogi levou sua filosofia para a América e começou a ensinar em Los Angeles. Mais tarde, com a adesão do grupo musical conhecido como os Beatles, a seita de Yogi experimentou grande crescimento. Aí, olha, ele fala assim, o ritual da iniciação. A pessoa é convencida a encontrar-se a si mesma por meio do ritual de iniciação. E isso se dá quando ela recebe o seu mantra. Normalmente a pessoa não entende uma palavra do que vai repetir por várias vezes na língua sânscrita. Na iniciação, a pessoa se posta diante de um altar com a figura do Guru Devi. Aí vai recitação, oferendas, hinos. Ela fala dos conceitos de Cristo, contrasta abertamente com o cristianismo, fala que um Deus é impessoal. Essa doutrina é classificada como panteísmo, ou seja, Deus é tudo e tudo é Deus. E lá na página 48 ele fala sobre Jesus. Como não entendo a vida de Cristo, nem compreendo sua mensagem, não creio realmente que tivesse sofrido em alguma época de sua vida. Então veja que são doutrinas, são religiões totalmente contrárias à palavra de Deus, mas que está cheio por aí no mundo, né? Pessoas, muitas vezes, procuram uma religião que ela se sinta bem. Então, se a religião fala que lá ela vai ouvir música, mantra, que ela não vai ter dor, que ela vai descansar a alma, ela procura essas religiões. Agora, quando vem para a religião de Cristo, o que Cristo fala? Que a pessoa tem que se doar, se entregar, renunciar ao pecado, né? Então, as pessoas não querem uma religião como a de Cristo. Por isso elas ficam entrando em várias religiões. Tá? E aí nós vamos entrar na 48 sobre seitas afro-brasileiras. A Umbanda
E essas outras religiões, elas ficam bravas com a gente. Por quê? Porque o cristianismo não aceita o sincretismo. Eu já falei isso, mas eu quero que você entenda o seguinte: quando nós aceitamos a Cristo e nos convertemos a Cristo, nós acreditamos que só existe salvação em Cristo. Por isso nós somos cristãos. Nós só vamos ser salvos porque Cristo morreu no nosso lugar. A gente não merecia. Então, veja que quando a gente compara a religião cristã com as outras religiões, não tem nada a ver. Nada a ver. Ponto. Não é pelas obras, não é pelo... né? E aí, na Umbanda, ela vem do sincretismo afro-católico indígena. Nossa. Fundada em Niterói, Rio de Janeiro, e aí fala que fala o fundador. Aí eles instituíram o culto, o Caboclo das 7 Encruzilhadas, entidade de que presidiu a primeira reunião, foi quem escolheu o nome Alabanda, que modificado posteriormente para a Umbanda, que em sânscrito significa Deus ao nosso lado. Olha o que significa aí, ó. Deus ao nosso lado. Então, nem toda religião que fala de Deus tem alguma coisa a ver com o nosso Deus. Totalmente contrário. Aí fala quando passou o nome para Umbanda. Agora veja que coisa triste, né? Lá tem uma tríade também, né? Na página 48 no final. Constituída por Tupã, o Criador, Oxalá, o Filho de Deus, e Iemanjá, a deusa do amor. Veja que coisa pesada. E muitas delas derivado do catolicismo, do sincretismo, né? Então, na página 49, né, a popular, como o próprio nome diz, é a mais comum, acessível a todos os seguidores. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui que é importante. Todas as tradições esotéricas dos antigos egípcios, babilônios, são mesclados com a Bíblia, conforme interpretada pela Cabala judaica. Aí ele começa a falar das 7 linhas da Umbanda, uma chefiada por orixá, cada linha subdividida em falanges, que por sua vez se divide em subfalanges, que divide em bandas. As bandas se ramificam em 7 legiões, que se repartem em 7 sub-legiões, e estas dividem em povos. Ele fala, a primeira linha da Umbanda é chefiada por Oxalá, também denominada linha de santo, porque abrange os santos da Igreja Católica em geral. A segunda e a terceira linha é a linha de Iemanjá, que engloba as ondinas, caboclas do mar e outras entidades relacionadas à água. A terceira do Oriente, ou de São João Batista, é formada por médicos, sacerdotes e hindus. A quarta e quinta linha, a linha de Oxóssi, é composta de caboclos e caboclas, ou seja, índios, Xangô, Godô, pretos velhos. A sexta linha, Ogum de São Jorge. A sétima linha é a linha de São Cipriano. Aí vem características da Umbanda. A Umbanda é uma religião de culto material baseada em poderes mediúnicos ou na magia, que obedece liturgias rituais próprias. Dentre esses rituais estão o ponto riscado e o ponto cantado. Bom, aí você já leu na sua casa, o que mais que ele fala aí que eu marquei? Pontos de louvor ou descidas, entoados a fim de invocar orixás, para que incorporem no médium, e aos pontos de subida, entoados para o médium desincorporar. Os médios são também chamados cavalos ou aparelhos. E os cultos são feitos em terreiros ou centros,
embora seja muito comum a realização de oferendas locais como praias, florestas e fontes de água. Aí entram os rituais, banhos de ervas, uso de velas e bebidas alcoólicas, defumações com incensos, conhecido como passes, no qual o médium utiliza fumaça de um charuto ou cachimbo e faz uma imposição de mãos nas costas, na frente, nos braços. Até hoje tem muito cristão que vai tomar passe, né? Tem muito cristão que vai tomar passe, tem muito cristão que vai nesses centros, né? Benzedeira. Oi. Pastor Francis vai levar ainda. Então, pastor, falando sobre... Está falhando. Interessante que falou... Né? Mas, enfim. Aí essa questão sobre as canções para santo descer, santo subir, enfim, dos rituais. E quanto disso está impregnado até na música popular brasileira. Há um tempo atrás, sei lá, uns 2 anos atrás, quando eu estava, sei lá, vamos dizer assim, quando eu me converti, porque já há alguns anos, mas assim, de convertida, entender realmente o evangelho tem menos tempo. E aí eu fui me dando conta das músicas que a gente cantava. Eu falei, gente, quantas vezes eu cantei Dandalunda, que foi hit aí no carnaval. Nossa, tinha uma outra lá que cantava assim, Balança Pemba. Falei, gente, quanta invocação eu fiz na minha vida. Quantas vezes eu dancei as musiquinhas aqui. Sabe-se Deus o que espiritualmente isso trouxe para a minha vida, por simplesmente achar que era uma música. Está na moda, estou dançando, estou igual todo mundo, né? O perigo a gente fazer sem conhecer, acha que é cultura, como o senhor falou, é música popular brasileira. E você está lá fazendo invocação para orixá e nem está sabendo. É verdade, Simone. Esse é o perigo, né? Da gente achar que tudo é cultura, tudo é legal, né? Nesse bojo também caberia a questão da capoeira, né? Capoeira é legal? Vê as letras que você canta na capoeira também. Não são invocações a santos? Às vezes, né? Quando a pessoa não estuda... Pastor, o senhor está muito quietinho, viu? Eu queria ouvir o senhor. Às vezes, quando a gente... olha, vamos lá. Eu já falei assim, que quem faz teologia se torna meio chato, né? Porque você não vai mais engolir o erro. Do instrumento. Na capoeira, a maior polêmica é a questão dos instrumentos. Lógico, existe uma letra ou outra que pode fazer a analogia e o uso de termos das religiões afrodescendentes, mas a grande polêmica, no caso, são os instrumentos que são utilizados. Então, por serem instrumentos similares aos utilizados nessas seitas, acaba tendo esse pré-conceito. Mas as letras das músicas em si, elas não remetem diretamente, não, a essa questão religiosa. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. A questão é que a capoeira está ligada às religiões africanas, né? E a dança da capoeira, né? O jogo, que é um jogo, né? Que os escravos, isso veio dos escravos, né? Sim. E justamente. Inclusive... Sim, mas foi uma maneira deles poderem fazer, né, e cantarem, através daquele jogo, aquilo que eles usavam na África, né? Sim. Mas o que acontece? Nós temos um sincretismo muito grande, nós temos essa mistura muito forte,
E aí, a hora que a gente começa a falar de cultura, como a gente está dizendo aqui, como ela falou lá, né? Eu também achava que era da Bahia, né? E não é, olha só, aonde nasceu, né? Essa questão. Então, essa questão de a gente cada vez mais se aprofundar no estudo, entender, nós tínhamos casais que, quando nós fomos falar de Jesus, eles convertidos, né, ainda jogavam capoeira, né? Aqui na nossa igreja mesmo, né? E quando você vai falar, porque assim, mesmo que ele não tenha, Roberto, na sua origem, as pessoas impõem isso, põem nisso. Por quê? Porque as pessoas também... Veja como são as coisas. As pessoas, elas... Não, essa polêmica, né, a gente levantou um pouquinho, porque, veja, a Seixinoe parecia não ser nada ofensivo, né? Aí, quando você olha o que é a doutrina Seixinoe, é totalmente fora, né? Então, o problema é o seguinte, o diabo, ele se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas. E nós precisamos ter muito discernimento daquilo que a gente está apoiando, defendendo. Só uma coisa, eu muito pouco acompanhei capoeira, mas tem uma coisa que eu sempre me chamou a atenção, o comprimento, quando eles vão começar a jogar. Como que é o comprimento? Vocês sabem deles? Eles, não, dá a mão e tem uns que bate o peito. Mas tem, então, mas eu já vi que as pessoas, a hora que eles vão, eles estão e... Então, você está vendo como que é coisa... Tá vendo? Não, sim, é isso que eu... Sim. Não, Roberto, então, mas veja, é o que eu estou dizendo, as pessoas começam a remeter essas coisas e começa a haver uma mistura mesmo, né? Só. Mas, então, isso não nasce vamos pôr no esporte, né? Porque hoje é considerado no esporte capoeira, né? Isso não nasce, é aquilo que as pessoas levam para ele. A Pâmela quer falar lá também. Vem cá, Pâmela. A Pâmela, a carioca, ela está do Rio de Janeiro, vai defender o Rio. Ela vai defender o Rio de Janeiro. Ai, gente, que vergonha. Ó, a questão para mim não é nem em relação à atividade da capoeira. Tudo está ligado, ao meu ver, à música. Por quê? A música, o louvor, né, como a gente trata, a gente tem que pensar sempre no lado espiritual. Tem como se fosse um código espiritual. Então, quando você está na capoeira, pensa como é que é a atividade. Você está em roda, cantando geralmente alguma música e fazendo um tipo determinado de batuque. Até a Ci estava comentando comigo que tem pastores que pegaram esse ritmo da música e botaram letras cristãs. Está errado, porque a batida veio de alguma coisa que não provém de Deus. Então, o perigo, até dentro das igrejas, às vezes, é a gente tentar pegar coisas do mundo e tentar transformar como se fossem para Deus. A gente tem que lembrar que assim, o próprio diabo, ele era regente de música. Então, ele muitas das vezes usa de sutilezas, e eu creio que a música está muito ligada nisso, para poder estar entrando em vidas. Então, às vezes, essa semana mesmo, eu estava em casa, eu estava dormindo, aí eu ouvi uns batuques lá esquisito. Aí até meu esposo falou assim, nossa, Pâmela, acho que estão fazendo um ritual, é música. Eu falei, se for ritual, está repreendido em nome de Jesus. Na mesma hora, ficou silêncio. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, eu penso, principalmente, a capoeira é uma coisa inocente, vou botar meu filho, é legal, é respeito. Pode até ser, mas aí você coloca num ambiente que tem várias outras pessoas com intuitos que não são cristãos, você expõe ele a um tipo de coisa que não é cristã, e aí o diabo ele acaba entrando, como diz minha mãe, de sapatinho de algodão. Então, acho que não, é interessante o que a Pâmela colocou, porque
as coisas profanas têm um lado, as coisas de Deus têm outra. Nós vamos caminhar um pouquinho, porque a gente está avançando um pouco. É importante, mas a gente precisa adiantar um pouquinho. Aí entra o candomblé, na página 51. O candomblé é parecido também com a Umbanda, mas tem algumas diferenças, né? Dança com atabaques, o termo ilé, casa, candomblé. Só um momento. O pastor falou da Umbanda, mas a gente não pode deixar a Quimbanda, que está logo abaixo, na 50, sem comentar, porque aí é a parte, segundo aqui, né, a parte ruim da Umbanda, né? A Quimbanda, eles são voltados aí, né? Eles têm os mesmos rituais, mesmas roupas, tem uma semelhança muito forte lá nos terreiros, mas aí fala que, olha só, uma dessas diferenças é a presença de despachos com uso de animais, com galos e galinhas pretas. Então, essa aqui é a linha, né, da Umbanda. Que não é, né? Eles são semelhantes, são separados. Tanto é que é o candomblé que remete à África, né? Isso. Então, que pode ser, né, como a menina lá atrás falou, a origem pode estar lá, né? Então, aí tem culto a orixás. Então, a Quimbanda é esses que fazem trabalho, né? É isso mesmo, né? Perfeito, pastor. A única coisa que eu senti falta nessa parte foi a questão do espiritismo. Não, vai entrar, eu acho que em outra parte. Tá. Mas o pastor falou bem, essa Quimbanda aí, você vê que é um trabalho muito mais pesado. Aí fala cultos e orixás. São considerados espíritos das trevas, e também espíritos obsessores, gira dos Exus, dança, bebida, fumo, aí é coisa muito mais pesada, né? Mas talvez até a Umbanda fique bravo com a gente, porque a gente considera todos eles do mesmo jeito, né? Umbanda, Quimbanda, para a gente, o candomblé, para a gente mistura tudo, né? Por isso que eles ficam bravos, mas seja a Quimbanda, o candomblé ou... Mas, pastor, eu quero ressaltar a importância de a gente estar fazendo isso aqui hoje. Lendo, conhecendo, sabendo diferenciar. Mas, assim, a situação não diminui para um ou para outro. Eles continuam fora, né, da palavra, continuam no caminho errado. Mas eles têm diferença, para a gente saber entender. Quando alguém falar o que é. Eu sou da Umbanda. Então, você já sabe a linha que aquela pessoa... não, eu sou Quimbanda. Então, você já sabe que o negócio já é mais... é importante. É importante até porque se a gente falar errado, a gente perde a credibilidade, né? A gente está falando uma coisa que a pessoa não é. Então, tem que ter esse diferenciamento mesmo. Porém... para nós que entendemos que Cristo é o único caminho, todos eles são errados, né? Aí depois ele fala então do candomblé, nessa mesma linha que o pastor Geraldo falou. Aí eles explicam o que é o candomblé, fala os nomes ali, fala muito a comunhão deles com a Igreja Católica, muita coisa dentro da Igreja Católica. E aí fala na 52, os rituais do candomblé. Cânticos, danças, batidas de tambores, oferendas de vegetais, minerais, objetos. Os rituais também podem incluir sacrifício de animais e os participantes usam traje com as cores específicas dos seus orixás. E ali embaixo, na 52, ele fala os mais adorados, cultuados, né? Exu, Oxalá, Ogum, Oxóssi, aí vai uma lista grande. Depois, na 53, ele fala diferenças entre a Umbanda e o Candomblé. A Umbanda e o Candomblé são duas religiões nascidas no Brasil e que têm em comum a mesma raiz africana, mas existem muitas diferenças entre essas duas vertentes religiosas, tanto históricas como teológicas. Aí ele fala assim: nos ritos do candomblé, seus adeptos celebram as energias trazidas pelos orixás, que dançam meio a cantos, batuques e da comida oferecida a esses orixás. Por sua vez, a Umbanda misturou de maneira mais perceptível o catolicismo e o espiritismo
e o candomblé, fundando uma doutrina baseada em ideais dessas 3 diferentes religiões. Na Umbanda são cultuados 9 orixás. Aí fala todos os orixás que são cultuados aí. Outra coisa, né, para você lembrar da Bíblia, a Bíblia fala que nós só devemos adorar a Deus, nenhum homem, tá? Aqui eles adoram, eles usam culto a orixás, que é a mesma coisa de adoração, de reverência, é a mesma coisa de adorar santos, né? Parece que eles não poderiam. Também tem essa história assim. Bom, aí ele faz algumas considerações à luz da Bíblia. Eu acho que à luz da Bíblia, eu não preciso mais falar com você, né? A refutação é clara. Então, mais uma vez, fechando esta parte, o que fica gravado aqui, né? Nós que somos de Cristo, nós entendemos que só há um caminho para Deus. Só uma pessoa deve ser adorada, a Deus. Então, por isso, nós refutamos todas essas religiões. Ok? Acho que ficou claro, não ficou? Agora, então, nós vamos entrar numa área mais complexa um pouquinho. Em primeiro lugar, o que é seita? Quando a gente for falar de seita, toma cuidado. Por quê? E não é bem assim, Roberto. Dentro do nosso conceito de seita, é isso que o Roberto falou. Mas dentro da palavra seita, seita significa sectários, né? Separados. Por quê? Porque a Igreja Católica vai chamar nós de seitas. A Adventista do sétimo dia chama-nos de seita. A Testemunhas de Jeová chama, vamos falar da Luz e Vida, né? A gente está aqui dentro. Chama a Luz e Vida de seita. Nós chamamos a Adventista de seita. Nós chamamos a Católica de seita. Nós chamamos a congregação de seita. Mas, pastor, a Igreja de Cristo, lá no Atos dos Apóstolos, foi chamada de seita. Então, seita é um segmento separado. Mas como o Roberto colocou na visão nossa, o que nós vamos chamar de seita? Qualquer igreja que se diz cristã, mas que faz coisas fora da Bíblia. Um exemplo, a Adventista. A Adventista é uma igreja abençoada no estudo. Eles levam muito a sério a questão da alimentação. Eles trabalham muito de sábado, fazendo o bem. Então, é uma igreja que tem muita coisa boa. Mas nós chamamos de seitas. Por quê? Porque eles incorporam algumas coisas que não são bíblicos. Eu acho que existe os dois. Nesse caso, eu diria mais seita. Por quê? Vamos lá. A Adventista, ela dá muita força para o livro da Ellen White. Ela considera a Ellen White como uma profeta. Então, o que nós defendemos? Que a Bíblia interpreta as 5 solas. Lembra das 5 solas? Sola gratia, sola fide, né? Mas resumindo as 5 solas, nós
acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus e que não pode ter mais nenhuma coisa além da Bíblia. Então, se alguém coloca alguma coisa fora da Bíblia, a gente chama de seita. No caso da adventista, ela coloca o livro da Ellen White. Mas não apenas da Ellen White. Ela tem algumas interpretações da Bíblia que nós não concordamos. Ok? É. Entendi. Essa é uma das características. O autor ele é muito feliz, ele dá um método aqui para a gente ver quem é seita ou quem não é, tá? Mas, a princípio, você pensa o seguinte: qualquer religião, qualquer ensino que contraria a Bíblia é seita. Ok? Aí a gente vai entrar então na página 55, falando, pois não. Sim, sim. As heréticas são seitas. As seitas podem não ser, não necessariamente herético. Eu vou dar um exemplo, né? A adventista, ela acredita no sono da alma, né? Ela acha que quando a pessoa morre, ela fica dormindo. A maioria das igrejas evangélicas não concordam com isso. Mas eu entendo que é um assunto complexo. A gente vai entrar nisso uma hora, né? Mas eu, por exemplo, eu não diria que a adventista é herética por guardar o sábado. A gente interpreta que o sábado é da lei, mas eu não diria que ela é herética só porque guarda o sábado. Mas uma das características da seita, essa é perigosa. A seita tem duas coisas perigosas. Primeiro, ela diz que só ela vai para o céu, o resto vai para o inferno. Esse é um perigo. E o segundo perigo da seita é que a seita pega a pessoa e tenta isolar ela da família, do mundo, das pessoas. Quando uma pessoa entra para uma seita, você perdeu a pessoa, porque ela não entra. Por exemplo, você pega a TJ, eu tenho pessoas da minha família, da família Damares, que são TJ. Eles não podem nem ir na minha casa, não podem ir no aniversário, não podem ir numa festa, e eles isolam as pessoas. Eles não querem que a pessoa vá em outro lugar, a não ser para buscar ela para a igreja. Porque eles entendem que quem não é dali vai para o inferno. E a seita, ela é perigosa. Ela é perigosa. Ela fecha as pessoas. Isso é perigosíssimo. Nós vamos entrar nisso, mas ela tem ela é chamada de seita também. Tá. Vamos na página 55, ele fala as ramificações heréticas do cristianismo. Quando apresentamos como título ramificações heréticas, estamos nos referindo aos movimentos internos do cristianismo que, de uma forma ou outra, cometeram desvios doutrinários. Isso foi possível por causa de interpretações particulares, sem considerar a ortodoxia cristã, bem como os princípios de interpretação bíblica. Aí vem o caso, Igreja Católica é uma seita? Só você. Por que nós consideramos a Igreja Católica herética e seita? Porque ela se desviou da Bíblia em várias coisas. Em várias coisas. Nós podemos
citar vários erros doutrinários de acordo com a Bíblia. Mas vamos caminhar aqui para ver dentro do autor. Também chamada de Igreja Católica, outra coisa. O que significa católica mesmo? Então nós somos católicos. Sim. Na letra, católico significa universal. Nós não somos universais? Não, essa é outra universal. Nós somos católicos no sentido universal. O que nós não somos, romanos, né? Que foi dividido. Vamos lá, o primeiro erro da igreja. A autoridade suprema do Papa. Está errado. A autoridade suprema é de Deus, é do Espírito Santo, não do homem, nem do bispo, nem do padre, nem do pastor. Isso é Bíblia, isso está fora da Bíblia. É a mesma coisa de pegar qualquer igreja do TJ e falar que o Supremo, a autoridade suprema está na mão do presidente da igreja. Não, a autoridade é de Deus. Aqui tem dúvida? Quanto à história do catolicismo e surgimento, aí ele conta a história. É difícil determinar a história exata do surgimento. E aí ele fala o seguinte, uns falam que a igreja nasceu ali com Constantino, né, no ano 313, outros falam que nasceu em 380, outros falam que foi em 593 com o Papa Gregório, mas a igreja romana, na verdade, ela foi se afastando da doutrina de Deus, pouco a pouco, até que chegou uma hora que não tinha mais embasamento bíblico, né? Aí ele fala assim, o papado como marco. Para os principais eruditos do protestantismo, realmente, a oficialização do papado se tornou o marco do surgimento da Igreja Católica. Do ponto de vista protestante, o papado não é uma instituição de origem divina, mas resultante de um longo, complexo processo histórico. As Escrituras não apontam esse ofício como uma ordenança de Cristo, a sua igreja. A Igreja Ortodoxa e o cisma. Aí nós já estudamos um pouquinho sobre essa divisão, essa separação que houve entre eles. O protestantismo, em 31 de outubro de 1517, nós estudamos bastante, né, na história da igreja, aí, as 95 teses de Lutero. Quando Lutero ele publica lá as heresias da Igreja Católica, a teologia protestante se propagou rapidamente com a intervenção da igreja. Lutero foi apoiado por parte da população e pela nobreza, que desejosa de conquistar novas terras sob domínio de Roma, na atual região da Alemanha, o protegeram da perseguição do Papa, poupando da fogueira, mas não da excomunhão. Os nomes, aí ele fala os nomes mais lembrados da Reforma, como nós já vimos: Lutero, Calvino, John Knox, Varel, Ulrich. A Reforma foi responsável pelo surgimento das primeiras denominações históricas, como luterana, presbiteriana, batista, anglicana, menonita e muitas outras. Os pentecostais e os neopentecostais. O movimento pentecostal, nós já vimos também, surgiu nos Estados Unidos, no início do século XX, em reação à falta de fervor evangélico entre os metodistas e as igrejas históricas. Rapidamente propagou-se não só pelos Estados Unidos, mas nos países de terceiro mundo. Propagou-se as manifestações do Espírito Santo, como a capacidade de profetizar, curar doentes, fazer milagres, falar línguas. Os neopentecostais surgiram na década de 70, no século XX, de uma corrente religiosa que pregava a expulsão de demônios, cura e prosperidade.
Nessa prosperidade está a teologia que assegura a felicidade e o sucesso que devem ser encontrados na vida. Aí ele fala dos dissidentes históricos. Com o surgimento dos pentecostais, houve a dissidência das igrejas históricas, que são consideradas pela maioria dos evangélicos como seitas do protestantismo. Porém, como ramo do cristianismo, cada qual possui o seu rol doutrinário voltado para a salvação em Cristo, santidade e fé. Entre esses dissidentes estão, aí, agora ele relaciona os adventistas dos 7º dias, testemunhas de Jeová e o mormonismo. São desses movimentos que apresentamos a seguir. Tem muito mais do que esses, tá? Por que eles estão falando desses 3? Porque são os mais fortes, são os maiores. Então ele fala aí o termo seita e heresia. Ambas derivam da palavra grega hereses, que significa escolha, partido tomado, corrente de pensamento, divisão, escola, etc. A palavra heresia é a adaptação de aireses. Quando passada para o latim, aireses virou secta. Foi do latim que veio a palavra seita. Originalmente a palavra não tinha um sentido pejorativo, isso é interessante, né? Antigamente se falava seita, não era nenhuma coisa negativa, né? Agora virou uma coisa negativa porque todo mundo fala das seitas, né? Os líderes judaicos viam os cristãos como seita, né? Eu falei isso lá atrás. Vamos ver o que tem interessante aqui. Aí ele fala assim, olha, no caso do protestantismo, as seitas serão aqueles grupos que fogem dos fundamentos doutrinários das raízes históricas. No judaísmo antigo, os principais seitas da religião judaica eram fariseus, saduceus, essênios e zelotes. Classificação da seita. Agora aqui ele fala o Instituto Cristão de Pesquisas, né, que é uma faculdade de teologia muito conceituada no Brasil. E ele fala assim, segundo o ICP, eles classificam seitas secretas. São organizações e movimentos mais privados quanto ao recebimento de seus membros. Segundo o ICP, fazem parte desse grupo maçonaria, teosofia, rosacrucianismo e esoterismo. E aí ele fala seitas pseudo-cristãs. O que é pseudo? Falso, né? São as seitas que saíram da igreja históricas, mas não preservaram a doutrina dos mesmos. São eles: mormonismo, testemunho de Jeová, adventismo, ciência cristã, família Meninos de Deus, Igreja Apostólica da Santa Avó Rosa, que eu nem conhecia. E aí entra então em seitas espíritas. São as seitas cuja raiz principal é a doutrina e a filosofia do espiritismo. O ICP coloca nesse grupo o kardecismo, a Legião da Boa Vontade, o LBV, racionalismo cristão, etc. Afros brasileiras, como sugere o nome, é o grupo formado pelos movimentos religiosos que vieram da África e, por meio do sincretismo, propagam a sua crença. Os principais são Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Voduísmo, Cultura Racional, Santo Daime. E tem as seitas orientais, né? A Seixinoe, Igreja Messiânica Mundial, Arte Mahikari, Hare Krishna, Meditação Transcendental, Igreja da Unificação, Perfeita Liberdade, etc. E tem as seitas unicistas, que são aqueles que negam a doutrina da Trindade, que é o Ministério Voz da Verdade. Então, o Ministério Voz da Verdade, certa vez, se pronunciou dizendo que eles acreditavam na doutrina, mas até então ela era considerada uma seita. Apesar de ter umas músicas bonitas que nós cantamos, né? Mas eles eram considerados unicistas. Oi? Gideões? Por
Ok. Mas eu diria o seguinte, os Gideões, eu não conheci esse lado, mas o que que eu vejo os Gideões, né? Eles distribuem Bíblias no mundo inteiro, né? E a Bíblia que eles distribuem, a gente avalia, é uma Bíblia dentro da nossa Bíblia, né? Ok. Tá. Ok. Tá joia. Aí então, da seita unicistas, ele fala aí, né, do Yoshua, variante, só Jesus, tabernáculo da fé, cristandeufianismo, né? Então são várias religiões que ele coloca como seitas, e pode haver outras, tá? Do quê? Para entrar, Não, não. É uma legião, porque para caracterizar a seita, tem que haver desvio doutrinário, para seitas, né? Mas é interessante o que ela levantou, porque eu sei o seguinte, eles diziam, por exemplo, né, quando eles estiveram aqui, que pastor não podia se filiar, né, pastor. Mas eu entendi que era uma reserva assim, para não ter uma denominação ali na frente. Mas se tem mais coisa, realmente a gente precisa avaliar. Ter uma doutrina, né, separada, diferente. Não. Para seita realmente tem que ter desvio doutrinário, tá? Bom, aí ele começa numa coisa bacana. Eu acho que aqui que ele foi muito feliz. Como identificar um desvio teológico? Eu achei muito bacana isso. Isso é uma regra que vale a pena, que é o que eu acho que a Pamela comentou, né? Primeira regra de seita é a adição. Na página 59. O grupo adiciona algo à Bíblia. Sua fonte de autoridade não leva em consideração somente a Bíblia. Colocam sua literatura como autoridade do mesmo nível ou acima da Bíblia Sagrada. A palavra de Deus. Outros transmitem para seus líderes poderes para que criem doutrinas que não possuem embasamento bíblico. Sim. Sim. Encíclicas papais, exatamente. Então, veja, por que que nós, então, consideramos a Igreja Católica como seita? Porque ela colocou doutrinas na Igreja que não são bíblicas. Um exemplo, o purgatório. Não existe na Bíblia. Sim, estão acima. O Papa está acima. O Papa é a autoridade suprema. E não a Bíblia. Mas, então, vamos lá. Para você entender bem. Adição. Qualquer igreja, religião, que adiciona alguma coisa a mais, que não tem na Bíblia, é uma seita. Até aí está claro? Se alguém tiver dúvida, não pode. A Bíblia interpreta a Bíblia. Só para refrescar um pouquinho a memória. Como que nasceu a Bíblia? É só você pensar. Como é que nasceu a Bíblia? Exato. Ao longo de 1.600 anos. Mas quando chegou, depois que Jesus foi para o céu, um pouco antes de Jesus ir para o céu, 100 anos mais ou menos, o que aconteceu?
os homens de Deus, eles canonizaram o Antigo Testamento. Pegaram todos os livros que foram considerados sagrados e canonizaram o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, então, foi lá Gênesis, Êxodo, o Pentateuco, os Juízes, os profetas menores, profetas maiores, e fechou-se. A partir daquele momento, nenhum outro livro poderia ser acrescentado à Bíblia. Daí tudo bem? Vanderlan, tudo bem? Esse foi o Antigo Testamento. Ele foi canonizado. Lembra o que significa canonizado? Tornar registrado, santo, separado. Então, o Antigo Testamento, que está na nossa Bíblia, ele foi canonizado mais ou menos uns 100 anos antes de Cristo. Mais ou menos. Cristo veio, não tinha o Novo Testamento. Cristo começou a ensinar o Evangelho. Aí vem a igreja de Atos dos Apóstolos, os discípulos, formando. Aí, mais ou menos 100 anos depois de Cristo, ou seja, Cristo já tinha ido para o céu, João, o mais velhinho dos discípulos, ainda estava vivo, estava escrevendo ainda. João morreu mais ou menos com 100 anos, certo? Então, João escreveu o último livro dele, quanto? Mais ou menos? 100 anos depois de Cristo. Então, o Novo Testamento, ele foi canonizado quando? Depois de João. Ele não tinha morrido? Mais ou menos, uns 200 anos, para ficar mais fácil. 200 anos depois de Cristo. Aí começou a surgir várias heresias. Aí os homens de Deus se reuniram e fecharam a Bíblia do Novo Testamento. Por isso, não se acrescenta mais nada. Entendeu? Oi? A minha dúvida é a seguinte: eu estava vendo uma vez que a Bíblia ela foi canonizada por pessoas da Igreja Católica. Inclusive, estava Agostinho, Santo Agostinho, alguma coisa assim, no Concílio de Hipona, eu vi nesse sentido. Aí, a minha dúvida é a seguinte: nós, teoricamente, seguimos o Novo Testamento que a Igreja Católica segue. No caso, a Bíblia da Igreja Católica tem alguns livros que não tem na nossa. Esses livros eles foram acrescentados depois desse... Perfeito, entendi. Você entendeu? Entendi. Vamos lá. Então, primeira coisa, a Bíblia não foi canonizada pela Igreja Católica. Por quê? Primeiro, vamos lá, católico, a gente está falando romano, mas pensando no católico romano. Porque até o ano 330, mais ou menos, não existia uma igreja falsa. Era uma igreja verdadeira, a igreja de Cristo. Que até o ano 300 houve mortes, perseguições. O que mudou foi depois de Constantino, que Constantino se convenceu do cristianismo e ele se tornou a religião romana oficial, a religião cristã oficial de Roma. Aí começaram as heresias, mas até o ano 300 já estava tudo montado, tudo pronto. Depois houve concílios da Igreja Católica que eles foram alterando e incorporando livros ano após ano. Mas até o ano 300, o que tinha era o quê? O que nós temos hoje? O Evangelho de Cristo e as cartas dos apóstolos. Nós saímos fora desse povo, entendeu? Então é isso. Só o cristianismo. Não existia a Igreja Católica Romana. Ela passou a ser romana com Constantino, né? E depois também por causa da divisão do cisma com o Oriente, né?
Uma das regras para canonização é o seguinte: o livro do Antigo Testamento, ele tinha que ser confirmado por Jesus. Então, basicamente, Roberto, todos os livros do Antigo Testamento, Jesus falou sobre eles. Por exemplo, Jesus falou de Jonas, Jesus falou de Moisés, Jesus falou de Isaías, Isaías falou de Jesus. Então, uma das regras para um livro ser considerado canônico, ele tinha que edificar a igreja, mas uma das coisas ele teria que ser citado, testemunhado por Cristo. Teria que pesquisar, mas a igreja, a igreja cristã original, ela é a nossa Bíblia. Aí depois tem erros de traduções, ou traduções de vários, do latim, várias coisas. Mas com certeza a nossa Bíblia é a Bíblia sagrada correta. Tá? Bom, aí então, a primeira coisa para você identificar uma seita é adição. A pessoa põe coisas. Então, o que a Adventista pôs? Ellen White. O que o TJ pôs? A Torre de Vigia lá, a Sociedade. Né? E aí vai. O segundo é subtração. O que acontece? Não se pode tirar nada da Bíblia. A Bíblia está completa. Então, se tirar alguma coisa da Bíblia, está errado. E aí ele cita várias religiões que tiraram alguma coisa da Bíblia. A terceira regra é a multiplicação. Pregam a autossalvação. Crer em Jesus é importante, mas não é tudo segundo essas seitas. A salvação também é pelas obras. Às vezes repudiam publicamente o sangue de Jesus. Então, multiplicação. E a quarta é divisão. Dividem fidelidade entre Deus e a organização. Desobedecer à organização ou à igreja equivale a desobedecer a Deus. Você já viu aquelas igrejas que falam assim: olha, se você sair daqui, você vai para o inferno? Se sair da nossa denominação, você vai para o inferno? Isso é um absurdo. Já ouviu? Misericórdia, né? E às vezes a pessoa fica com medo, né? Olha o que ele fala: não existe salvação fora do seu sistema religioso. Só lá é salvo. Isso é um absurdo. Quase todas as seitas pregam isto. A seita prega isso para a pessoa não sair dali. Mas aí é um erro doutrinário, viu? E de algumas pessoas, viu, Sandra? De um líder. Mas você sabe como que a Assembleia é uma bênção. Sabe por que ela não é seita? Porque você pega também a declaração de fé dela, está dentro da Bíblia, e é uma bênção. Mas são pessoas, são líderes. Nem sempre, viu, Roberto? É a igreja. Mas você sabe de uma coisa? Nesse caso, só um momento, pastor. Acontece, por exemplo, nós estamos falando aqui numa igreja, a maior igreja no nosso país, assim, e o que acontece? Pessoas. Então, isso, às vezes, Roberto, demora para chegar. Às vezes, quem é acima é homem também. Então, por exemplo, você tem uma igreja como a Assembleia, que ela é dividida por setores, né? Quadrangular também é assim. Então, tudo isso passa por isso mesmo. Acaba que as pessoas, elas acabam tendo ali algumas atitudes, porque elas
acham que aquela atitude é melhor, ou, por exemplo, você não pode sair da minha igreja se você não tiver a minha bênção. Já ouviram isso? Tem que sair embaixo da minha bênção. Não é a bênção de Deus? Acho que é de Deus, né? Então a pessoa puxa para ela. Então, tem pessoas que têm esse tipo de atitude. O que acontece são falhas de administração, por conta do tamanho, né? Mas eu creio que a igreja, quando ela é séria e ela procura andar nos caminhos de Deus, e aquilo que a palavra ensina, a liderança chama, tenta trazer, né? Centrar a pessoa, e se não tiver condições, tem que tirar, ponto, né? Porque tem que seguir aquilo que está, porque todos têm, né? Todos têm. Ah, com certeza. Aí, sim, e aí vai subindo, né? Porque você tem um superintendente, por exemplo, regional. Se ele apoia, se ele não toma uma posição com aquele que está ali no campo, né? E o campo são as igrejas, né? E ele vai ter que responder para alguém acima. Então, é uma questão nesse sentido, de administração mesmo, né? Mas é o que o pastor falou, é uma bênção. Ah, mas por conta... Roberto, eu venho de uma igreja muito grande, que é a Quadrangular, e a gente via muita coisa, que a gente sabia que, assim, coisas, né, que acabava acontecendo, e você sabia que em outros lugares, por exemplo, em Campos, não acontecia. Eram pessoas. Pinheiros. Mas a Quadrangular também. É muito racha, tem muito. Mas é por isso que toda a igreja tem sua doutrina clara, né? E aí os membros devem conhecer, devem analisar, né? Aí, olha, ele fala assim na divisão no final, né? O pior de tudo é que quando seus membros saem de suas organizações, se voltam para eles com todo argumento de maldição, rejeição, perseguição, crítica, comportamento contrário ao que Cristo realmente ensinou, né? E aí ele fala um pouco, então, de cada uma. Testemunhas de Jeová, a primeira. E aí ele fala, o fundador Charles Russell foi o responsável por iniciar um movimento divergente, ou seja, ele saiu da adventista. Em 1852, em Allegheny, Pittsburgh, Pensilvânia, Estados Unidos, de origem presbiteriana, passou pela igreja congregacional. Veja que estranho, né? Eles vieram de igrejas que eram consideradas sérias, né? Presbiteriana, depois a congregacional, e se tornou membro do movimento adventista. Russell possui uma história muito agitada, tendo início após seu casamento em 1879. Várias vezes compareceu a tribunais, inclusive por ações movidas por sua esposa. Quando a situação tornara-se intolerável, ela, não podendo mais suportar a união, abandonou em 1987 e divorciou-se em 1913. Após analisar profundamente os conflitos escatológicos da senhora White e do pregador Guilherme Miller, pessoas que ele conhecia muito bem, Russell elaborou uma nova interpretação do Apocalipse e Daniel. Começou ensinando que somente iriam para o céu reinar com Cristo as fiéis testemunhas de Jeová e os seus seguidores daquela época.
Quando completasse 144 mil adébitos fiéis, estaria pronto o rebanho de Deus. As demais testemunhas viverão aqui na terra sob o domínio de Cristo e da sua igreja no céu. Os 144 também são chamados de o pequeno rebanho, a única verdadeira igreja, e os que ficarem na terra não serão considerados como igreja. Veja a doutrina da testemunha de Jeová, né? 144 vai para o céu, o resto vai ficar aqui. Não, mas uma parte vai subir, a outra não. Esses são os escolhidos dele. Essa é a nata. O resto vai ficar aqui. É. Então, aí, olha, a volta de Jesus em 1914. O grave transtorno causado por Russell foi o fato de ter marcado a volta de Cristo para o ano de 1914, seguindo o mesmo erro de seus antecedentes. Foi um grande alvoroço na época. A revista Sentinela, uma das publicações das Testemunhas de Jeová, em sua edição intitulada O que é o Reino de Deus, interpretando os 1260 dias da profecia de Daniel e esclarecendo os termos 7 tempos, deixa bem claro com a seguinte declaração: a Bíblia nos ajuda a determinar a duração dos 7 tempos. Ela informa que 1260 dias equivalem a um tempo e tempos, 2 tempos, e metade de um tempo, um total de 3 tempos e meio. Revelação 12, 6, 14. Isso significa que o dobro desse período, ou de 7 tempos, são 2.520 dias. Contando 2.520 dias literais, a partir de 607 a.C., chegamos a 600 AEC. No entanto, os 7 tempos duraram muito mais do que isto. Eles ainda estavam em curso quando Jesus falou dos tempos designados das nações. Bom, tudo isso é o quê? Para mostrar uma interpretação de quando Jesus ia vir na terra. E aí eles erraram e causou uma polêmica muito grande. Depois, eles fazem interpretações sobre o nome Jeová. O Seol e o Hades se referem a um lugar de tormento. Eles falam que não tem inferno. Eles falam que não vai ninguém para o inferno. Então, contradizem completamente o que Jesus disse. Aí eles tentam explicar o que era o inferno, dizendo que não tem inferno. Pastor, Oi? cabe frisar que eles têm outra Bíblia. Não usam a nossa Bíblia, até para dar embasamento a tudo isso que eles creem e anunciam. Né? A Bíblia deles é totalmente diferente da nossa, certo? Então, tem livros de apoio também, né? Como tem, a gente vai ver depois que os Mormons também têm o livro que eles seguem lá. Tá? Então, é totalmente diferente uma Bíblia da outra. Tá? Então, veja bem, o que nós não aceitamos as testemunhas de Jeová, né? Porque eles saíram fora da Bíblia completamente. Quando eles afirmam que só os 144 mil vai para o céu, está tudo errado. Deus ia escolher uma parte, a outra não. Então você ia estar aí, você não vai para o céu, você vai ficar na terra. Eu vou subir, vocês não. Alguém vai, no 144. Aí fala que não existe inferno e Jesus foi quem mais pregou sobre o inferno. Então, por isso que são seitas. Por quê? Porque eles saem fora completamente do que Jesus ensinou. Não dá para aceitar seitas. É muito contrário ao que Jesus falou. São erros graves. Não são erros pequenos. São erros gravíssimos. Em relação a TJ, alguém tem dúvida? Aí tem outras coisas, né, que a gente viu, mas... Oi? Aí na página 64, fala do adventista do sétimo dia, né?
Aí ele conta a história do adventismo, que conta tudo que eles fizeram, que também eles previram a data da volta de Jesus, e Jesus não veio, interpretaram novamente, Jesus não veio de novo, né? E aí, tem várias coisas, né? Eles colocam a Ellen White, outra coisa que eles falam do inferno, deixa eu ver. Outra coisa séria. Ele fala que o sangue de Cristo, ele ainda não tem poder para salvar a gente completamente. Que Jesus está fazendo a obra de salvação ainda nós. Isso aí é totalmente contrário à palavra de Deus. E eles, com todo o respeito, né, eles desviam completamente da Bíblia. Desviam. Se você ler aí, marca algumas coisas, né? Eles falam que Cristo já voltou à Terra em 1844. A gente está esperando e ele diz que Cristo já voltou em 1844. E esse santuário do céu para purificá-lo. Jesus está trabalhando no céu para purificar a gente ainda. Né? Então tem muitas coisas aí. E aí, olha, no finalzinho das 65, eles levantam aí as doutrinas erradas do adventista. Por exemplo, se a alma não irá para o inferno literal, então, que inferno é esse mencionado nas Escrituras? O inferno é um lugar ou um estado momentâneo? Por que Deus criou o inferno sendo que não iria usá-lo, segundo o adventismo? Qual a razão de um céu eterno e um inferno temporário no reino espiritual? Como uma alma é aniquilada? Quando a alma será aniquilada? Se Deus recompensa os salvos e santos, então por que os ímpios não podem ter uma recompensa? Quando Jesus fala do inferno, a que de fato ele está se referindo? Todas esses erros doutrinários tem na interpretação adventista. Bom, aí ele começa a falar alguma coisa da Ellen White. Se Cristo não concluiu a obra de redenção na cruz, lá no finalzinho, como mostram os adventistas, então como uma obra incompleta pode alcançar e resgatar a humanidade? Então, eles falam que Jesus ainda não completou a obra. Então, veja, totalmente fora da palavra de Deus. Queridos, nós vamos dar uma paradinha por aqui, para a gente tomar um cafezinho e poder sair antes das 9. Então, veja bem, quando a gente fala de seitas, se você for olhar Jesus, quando enfrentou Satanás no deserto, Satanás tentou enganar Jesus na palavra. Quando Satanás enganou Eva, foi na palavra também. Então, tem uma coisa que a palavra de Deus não aceita. É heresia, é sofisma. A palavra de Deus não aceita. Nós, que somos de Cristo, a gente não pode jamais abrir mão da verdade. Se abrir mão da verdade, você está desprezando a palavra de Deus. Por mais difícil que a palavra às vezes seja, ela é sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, quando a gente fala das seitas, não é porque a gente quer ficar brigando com as pessoas, não. É porque as seitas vão levar as pessoas para o inferno, porque elas estão sendo ensinadas erradas. E em questões fundamentais de salvação. Questões fundamentais, não são questões pequenas. Isso está claro?
Isso tem que estar claro. Isso não pode ter dúvida. E quando a gente fala da verdade, não é a verdade da Luz de Vida, não é a verdade do pastor Aguinaldo, é a verdade da palavra de Deus. Isso não podemos abrir mão. Homens foram queimados vivos por causa da palavra. É só você assistir o livro Perigoso lá na página nossa, você vai ver. Então nós não podemos abrir mão. Qualquer religião que não põe Cristo em primeiro lugar é heresia. Coloca o pastor, coloca a igreja em primeiro lugar, coloca doutrinas de homens, coloca regras, mas não coloca Deus em primeiro lugar. Você vê que quando a gente prega aqui, a gente fala que aqui a autoridade é a Bíblia, a palavra de Deus. Ela está acima do pastor, da igreja, acima de nós. E nós não podemos abrir mão da palavra. Esse é o grande mal da humanidade. Quando você se desvia um pouco, você desvia um monte. Não tem jeito de se desviar um pouquinho. Quando você desvia um pouco, você desvia tudo. Está claro isso? Não podemos abrir mão da verdade. E a verdade é eterna. Jesus disse, eu sou a verdade, não é outro. A palavra de Deus é a verdade. E Ele vai nos julgar pela palavra. Então não podemos abrir mão. João capítulo 1, versículo 1, né? Ele era o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne, o verbo é a palavra de Deus. Então não dá para negar. Não é porque a gente quer ser chato, não. A verdade é a verdade. E nós vamos ser julgados pela verdade. Amém? Beleza, pastor? Vamos agradecer a Deus, vamos tomar um cafezinho. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por esta aula. Te louvo e te agradeço. Obrigado por cada aluno, Pai. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Boa noite.